A história de hoje é sobre um rei. Um rei que tinha uma fé capaz de mover montanhas, sabe? Mas que também tinha um orgulho que podia, de dentro para fora, destruir um legado. É o conto de Ezequias, um homem que travou batalhas não só contra exércitos gigantescos, mas também contra os fantasmas do seu próprio coração. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender o tamanho da fé de Ezequias, a gente precisa voltar no tempo, lá para 701 a.C. Pensa num clima de medo e de incerteza total. 185 mil. Esse era o número. O número de soldados assírios, o exército mais poderoso e temido do mundo, cercando os portões de Jerusalém. E eles não estavam ali para negociar, não. A missão era uma só: destruir tudo. A pergunta que ecoava em cada esquina de Jerusalém era essa: como é que a gente vai sobreviver a isso? As chances, elas eram praticamente nulas. A força assíria era mas tão grande que podia engolir o reino de Judá inteiro sem muito esforço. A derrota parecia não só uma possibilidade, parecia um destino já selado. E no meio de toda essa confusão, quem estava lá? O rei Ezequias. Ele era filho de um rei terrível, o rei Acás. Mas olha, ele não era nem um pouco a sombra do pai. Com só 25 anos, ele assumiu o trono decidido a seguir um caminho completamente diferente, a reescrever a história da sua própria família. E aqui tem um detalhe muito interessante: o nome dele. Em hebraico, Ezequias ou Xisquilha quer dizer o Senhor fortalece. Mal sabia ele que esse nome se tornaria literalmente a sua força, a sua arma secreta na grande batalha que estava por vir. E Ezequias não perdeu tempo, viu? Assim que assumiu, ele começou uma verdadeira revolução espiritual. Purificou o templo, que estava abandonado, derrubou todos os ídolos pagãos e trouxe de volta a celebração da Páscoa. Ele não estava só arrumando um reino, ele estava tentando reacender a alma de uma nação inteira. Mas a fé, ela precisa ser testada no fogo para mostrar que é forte de verdade. E o fogo para Ezequias veio na forma do Império Assírio. O cerco a Jerusalém não foi só uma batalha por território, foi uma batalha pela alma da nação, o teste final de tudo aquilo em que ele acreditava. Os assírios não lutavam só com espadas, eles usavam palavras como armas. Eles zombavam do Deus de Judá, gritando que ele era fraco e impotente. Mas enquanto eles gritavam lá fora, Ezequias se ajoelhava aqui dentro. Ele rasgou as próprias roupas, não como um sinal de derrota, mas de total entrega a um poder muito maior. E na sua oração, Ezequias fez algo incrível. Ele não pediu pela própria vida, nem pelo seu reino. Ele orou pela reputação de Deus. Ele pediu um milagre não para se salvar, mas para que o mundo inteiro visse quem era o verdadeiro poder por trás de tudo. Foi nesse momento que ele viveu o significado do seu nome: o Senhor fortalece. E a resposta veio. Através do profeta Isaías, chegou uma promessa que devia soar impossível. O exército assírio nunca, jamais, passaria pelos portões da cidade. O próprio Deus seria o escudo e a fortaleza de Jerusalém. E olha só, essa não era uma promessa para um futuro distante, não. A promessa era para aquela mesma noite. Uma promessa que seria cumprida de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Lembra daquele número? 185 mil. Pois é, naquela noite, enquanto Jerusalém dormia em pânico, um anjo do Senhor desceu. E quando o sol nasceu no dia seguinte, o poderoso exército assírio simplesmente não existia mais. Todos os 185 mil soldados. Não foi uma vitória, foi um milagre de proporções bíblicas. Depois de uma vitória dessas, a gente pensa, pronto, final feliz. Mas a história de Ezequias ainda tinha uma reviravolta. Ele derrotou um império, mas agora ia enfrentar um inimigo que ninguém pode vencer, a própria mortalidade. O profeta Isaías foi até ele com uma mensagem terrível: arrume a sua casa, porque você vai morrer. E de novo, Ezequias se voltou para Deus. Mas dessa vez, não era uma oração por uma nação. Era o choro desesperado de um homem que simplesmente não estava pronto para partir. E a resposta de Deus foi de tirar o fôlego. Não só ele deu a Ezequias mais 15 anos de vida, como também fez o sol retroceder no céu. Um sinal claro de que, para Deus, as leis da natureza não são limite. Nada é impossível. Mas é aqui que a história toma um rumo sombrio. Ezequias tinha enfrentado exércitos, tinha enfrentado a morte, mas agora ele ia enfrentar o seu inimigo mais perigoso, o próprio reflexo no espelho. A vitória e a cura, que deveriam ser uma bênção,
acabaram se tornando a semente da sua queda. Ele venceu a batalha lá fora, mas agora começava uma guerra aqui dentro, uma guerra contra o veneno sutil do orgulho. A notícia da recuperação milagrosa dele chegou até a Babilônia, e eles enviaram uma comitiva cheia de presentes. Mas em vez de dar a glória a Deus, Ezequias fez um tour da vitória. Ele mostrou toda a sua riqueza, todo o seu poder, esquecendo que tudo aquilo não era dele de verdade. E o mesmo profeta que anunciou a salvação, agora anunciou a ruína. Isaías voltou com uma mensagem de gelar a espinha. Tudo aquilo que Ezequias exibiu com tanto orgulho seria levado para a Babilônia, inclusive a sua própria família. A conta pelo seu orgulho havia chegado. Mas, sabe, a maior tragédia não foi a perda do ouro e da prata. Foi a perda de um legado, a perda da alma do seu próprio filho. O contraste é gritante, não é? O que Ezequias construiu, seu filho Manassés destruiu. Onde Ezequias curou, Manassés feriu. Todo aquele legado de fé foi feito em pedaços, e um dos piores reinados da história de Judá começou. A ironia é de partir o coração. Deus mandou Ezequias pôr a casa em ordem, mas enquanto ele se preocupava com as riquezas do palácio, seu próprio lar estava desmoronando. Ele salvou um reino, mas no processo acabou perdendo seu filho. Então, o que essa história de Ezequias com tantos altos e baixos nos ensina hoje? Qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? A lição talvez seja esta: o sucesso pode ser um teste muito maior que o fracasso. É fácil ser humilde quando a gente não tem nada, né? O verdadeiro teste de caráter vem quando se tem tudo. A fidelidade de ontem não garante a de amanhã, sem vigilância e humildade constante. E assim, a história de Ezequias nos deixa com essa pergunta para refletir. Qual é a nossa maior batalha? É o inimigo que está lá fora, no portão? Ou é o orgulho que mora aqui dentro, no coração? Porque no final das contas, é essa batalha interna que define tudo.